Ninguém sabe tudo que vai acontecer na política, economia, mercados financeiros. Podem ocorrer crises, crashes, recessões. Ativos podem performar muito bem por um certo tempo. Quem investiu em ouro de 2004 a 2011 viu uma valorização de mais de 300% na commodity. Porém, quem investiu em ouro em 1980 ficou no prejuízo até 2006. Isso eu tô falando da cotação do ouro em dólares. Isso é muito importante para o investidor brasileiro. Não é bom ficar só olhando o seu portfólio em reais. É melhor olhar também em dólares, que é uma moeda mais forte do que o real. O real passa por momentos de muita desvalorização. De que adianta bater o CDI se o real está perdendo muito valor ao longo dos anos? Por isso que, pensando em diversificação de portfólio, para o investidor brasileiro é muito importante ter ativos também em dólar. Desde 2008, o dólar saiu de 1,50 para mais de 5 dólares atualmente. Se nós olharmos o desempenho do índice Bovespa de 2008 até agora, subiu, certo? Subiu 75% em reais. Só que em dólar, se a gente olhar o desempenho, olhando, por exemplo, o ETF EWZ, que pega as maiores empresas do Brasil, empresas médias e grandes. Esse é um ETF da BlackRock que muitos investidores usam para se expor ao Brasil. De 2008 até agora, enquanto a Bolsa Brasileira subiu 75% em reais, ela caiu 70% em dólar. Isso mesmo, de 2008, quem investiu em 2008 na Bolsa Brasileira perdeu 70% em dólar, basicamente por causa da desvalorização do nosso dinheiro. Por isso que investir em dólares ou em ativos que são cotados em dólares é crucial para o investidor brasileiro. E a Bolsa Brasileira ainda tem um agravante, porque de 2008 até agora, a inflação, o IPCA, como referência, o índice amplo de preços de inflação ao consumidor, ele subiu 145%. Então, o desempenho médio da bolsa não supera nem a inflação do período. E esse é um dos motivos que no Brasil muita gente coloca um portfólio bem grande, mais de 50% em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, que paga uma renda historicamente maior que investir na Bolsa Brasileira, usando como média o índice Bovespa. Isso é muito diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o portfólio mais popular é o 60-40, mas não é 60% em renda fixa, é 60% em ações e 40% em títulos de tesouro americano. Isso acontece porque, normalmente, as taxas de juro, o retorno de investir no tesouro americano, ele tem um juros menor, um retorno menor, apesar de ser em dólares, e também porque a Bolsa Americana, historicamente, tem um desempenho bem melhor que a Bolsa Brasileira. Mas olha só, mesmo assim, nos Estados Unidos, muitos investidores já estão diversificando em dólares. Acabou de sair um relatório das empresas com mais de 100 milhões de dólares que investiram em criptomoedas via o ETF de Bitcoin, os ETFs que foram aprovados esse ano nos Estados Unidos, e foram simplesmente 944 empresas com mais de 100 milhões de dólares, que são empresas obrigadas a reportar que investiram em ETF de Bitcoin. Estão ali com diversificação em criptomoedas. Algumas delas, como a Millennium, por exemplo, chegou a colocar 3% do portfólio. Eles têm 2 bilhões de dólares. No total, essas 944 empresas têm mais de 10 bilhões de dólares investidos em Bitcoin. Já no Brasil, que ainda tem o caso da nossa moeda ainda ser mais fraca que o dólar, que também está perdendo valor, ainda é mais crucial investir em ativos como criptomoeda. Por isso que as criptomoedas podem ser muito estratégicas para melhorar o desempenho das carteiras no Brasil. E o Bitcoin e as criptomoedas estão tão grandes e relevantes que mesmo aquele investidor de wealth management de alta renda também chegou e está usando esses ativos para diversificação. Por que é interessante colocar no portfólio um percentual em Bitcoin e criptomoeda? Porque Bitcoin, Ethereum, blockchain são tecnologias seculares, assim como foram locomotiva, lâmpada elétrica, telefone, carro, computador pessoal e internet. Tecnologias seculares, elas costumam ajudar muito no progresso da humanidade, trazem quebra de paradigma,
No começo sempre tem uma resistência, mas depois ela tem uma adoção completa. E tecnologias seculares tendem a se valorizar mais do que a média do mercado. Fazendo uma comparação usando o próprio mercado de ações americanos, se nós olharmos desde o comecinho de 2009 até agora, o S&P 500, que é o índice das maiores empresas dos Estados Unidos, eles subiram quase 8 vezes em dólar. Mas se nós compararmos com a Nasdaq, a US Tech 100, que são as 100 maiores da Nasdaq, que é a grande bolsa de tecnologia, onde está lá Netflix, Facebook, Google, Amazon, Nasdaq é onde tem a bolsa das tecnologias, incluindo essas tecnologias seculares como computador e internet. A valorização da Nasdaq foi bem maior. Então, enquanto o S&P 500 valorizou ali 7, 8 vezes, a Nasdaq foi 17 vezes. Então, incluir tecnologias seculares no portfólio podem ajudar muito a potencializar os ganhos. E com Bitcoin e Ethereum não é diferente. Se a gente olhar a curva de adoção, está muito grande e parecida com a da internet. Já tem aproximadamente 500 milhões de usuários de Bitcoin e Ethereum, segundo dados do Our World in Data. Isso está muito parecido com a internet no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não é pouco. Hoje já 2/3 da população mundial, mais de 5 bilhões de pessoas, usam a internet. E 10% disso já está na blockchain. Por isso que eu já chego a dizer que Bitcoin, Ethereum, criptomoedas também são tecnologias seculares. E as valorizações são impressionantes. O Bitcoin, incrivelmente, saiu de um valor zero. Ele começou sem valor nenhum. Mesmo em 2010, ele era cotado a menos de $1, a poucos centavos de dólar. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele já está em 66 mil dólares. O Ethereum, que é ali a rede de contratos inteligentes, o Ethereum começou a ser negociado por 30 centavos de dólar em 2015 e agora ele já vale mais de 3 mil dólares. E as perspectivas futuras para o Bitcoin, as criptomoedas, são muito boas. É só fazer essa análise com a internet. Comparando curva de adoção, ainda tem muito chão, dá para crescer muito ainda. Tem muitas pessoas desse mercado apostando em Bitcoin em $1 milhão ou até mais até 2030. Algumas pessoas que já falaram isso. Michael Saylor, da MicroStrategy, Cathie Wood, da ARK Invest, Arthur Hayes, fundador da BitMEX, o Robert Kiyosaki, que é investidor e famoso por ter feito o livro Pai Rico e Pai Pobre, e também Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter. Então temos diversos profissionais, muitos ligados à área de investimento, que não somente estão em Bitcoin há muito tempo, como também acreditam que o ativo deve continuar se valorizando. E eu acredito que Bitcoin, Ethereum, criptomoedas é a classe de ativos com maior assimetria, com maior potencial de crescimento para os próximos anos. Porém, como todo investimento, existem riscos. Tudo bem que quem investiu em Bitcoin e Ethereum em qualquer momento, depois de 4 anos, conseguiu não ficar no prejuízo, conseguiu ter lucro. E muitos conseguiram multiplicar 10, 20 vezes até mais. Porém, tem momentos em que tem correções. De novembro de 2021 até novembro, dezembro de 2022, o Bitcoin e o Ethereum caíram quase 80%. Então, é um ativo muito volátil. Ele pode ter variações diárias de mais de 20%. Isso falando nas duas maiores, Bitcoin e Ethereum, que já são mais consolidadas. Existem mais de 10 mil criptomoedas. É possível encontrar criptomoedas, projetos novos de blockchain ainda menores, com potencial de valorização muito maior. Porém, o risco também é muito maior. Se você quiser entender mais, eu recomendo vocês seguirem a Escola Cripto, que é a empresa, canal do YouTube. A gente tem também uma comunidade com assinantes para entender a fundo todos os projetos de blockchain. Além disso, é preciso avaliar muito bem como armazenar essas criptomoedas, seja com custódia própria ou usando terceiro. O mais importante para definir como entrar em criptomoedas são duas coisas: definir os ativos e também o percentual do portfólio. Para quem está começando, é melhor só em Ethereum e Bitcoin, que já são ativos, estão mais desenvolvidos. E eu acho interessante uma carteira com 50% Bitcoin e 50% Ethereum,
para quem é mais agressivo, e para mais conservadores 75% em Bitcoin e 5% em Ethereum. Porém, quanto do portfólio total em criptomoeda? Olhando o Matt Hogan, que é o CIO da Bitwise, que é uma empresa que está em cripto há bastante tempo e eles têm até ETF nos Estados Unidos, ele tem comentado que o Wealth Management nos Estados Unidos, os mais agressivos estão chegando a colocar 3 a 5% em Bitcoin no portfólio. Porém, os mais conservadores até 1%. Uma maneira que eu acho muito interessante é usar uma estratégia que ficou muito conhecida pelo Nassim Taleb, que é a estratégia Barbell. A estratégia Barbell diz o seguinte: para você colocar uma quantidade grande do portfólio, de 70 a 90% em ativos muito sólidos, normalmente são títulos do tesouro ou uma renda fixa, mas título do tesouro costuma ser ainda mais sólido, porque qualquer problema os governos imprimem dinheiro, é mais difícil tomar um calote. Então, colocar 70 a 90% em algo muito conservador e de 10 a 30% em ativos mais voláteis, com mais risco, mas mais potencial de subir. Por exemplo, ações e criptomoedas. Na estratégia Barbell também é recomendado ficar longe de ativos considerados risco médio. O que é um risco médio? Seria, por exemplo, um debenture, quando você vai emprestar para uma empresa privada, por exemplo. Por quê? Ela sim pode te dar um calote. Foi o que aconteceu com quem investiu em debêntures da Rodovias do Tietê há poucos anos, que perdeu tudo ou quase. Então a estratégia Barbell, você coloca a maior parte do seu dinheiro no lugar seguro, 70 a 90%, baixíssimo risco, 10 a 30% em algo de muito risco, para conseguir valorizações, né? Para estar seguro e também aproveitar valorizações com bastante assimetria. Além disso, também tem estratégias mais avançadas. Você está investindo em ações e criptomoedas, é possível usar derivativos como opções, como hedge, para casos de quedas ou um crash no mercado financeiro. É possível proteger seu portfólio com derivativo. Quais são exemplos de investidores grandes que já investiram em Bitcoin e conseguiram retorno? O mais famoso deles hoje talvez seja o Michael Saylor, que ele é fundador e CEO da MicroStrategy, uma empresa dos Estados Unidos. Ele investiu pessoalmente e também na própria MicroStrategy. A própria empresa está comprando bitcoins e colocando no balanço. Isso desde 2020. Como ele compra praticamente todo mês, ele está com preço médio de $35 mil. O Bitcoin hoje está em 65, 66 mil dólares. A empresa já tem 214 mil Bitcoin. Isso significa que ele já teve um lucro. Nesse momento ele está com um lucro não realizado de mais de 6 bilhões de dólares. Outro investidor conhecido é o Mark Cuban, que ele é do Shark Tank dos Estados Unidos e também é o dono do time de NBA, o Dallas Mavericks. O Mark Cuban, apesar de no começo ele não foi um entusiasta de Bitcoin, mas já há vários anos ele está investindo tanto em Bitcoin, Ethereum, ele até é um usuário do ecossistema de DeFi, finanças descentralizadas e NFT. E essa lista de grandes investidores não para de crescer. Lembra dos irmãos Winklevoss, filme lá, rede social? Eles são cofundadores do Facebook junto com Mark Zuckerberg. Os irmãos Winklevoss, eles já estão investindo em Bitcoin desde 2013 e, inclusive, eles foram os primeiros bilionários a serem conhecidos de Bitcoin ainda em 2017. Eles chegaram até a fundar, eles têm uma própria empresa de criptomoedas, uma exchange de criptomoedas, que é a Gemini. Outra figura bem conhecida que tem Bitcoin desde 2021 é o Elon Musk. O Elon Musk pessoalmente tem Bitcoin e ele também comprou algumas empresas dele, como a Tesla e a SpaceX compraram Bitcoin. As duas empresas somadas têm cerca de 20 mil Bitcoins. Não é pouco, isso é mais de $1 bilhão. Portanto, investir em tecnologia blockchain pode ser muito interessante para diversificação de portfólio, aumentar potencialmente o retorno e, no caso do Brasil, também sair de ativos em reais, conseguir ativos fora do Brasil. Bitcoin e Ethereum são os maiores e são os mais seguros, porém ainda existem outros ativos na blockchain com ainda mais assimetria. Existem diversos perfis de risco, várias maneiras, como a estratégia Barbell, para se expor a criptomoedas, pensando num portfólio completo. E para investir, tem basicamente duas maneiras. Uma delas, que é a mais fácil, mais simples, tanto do ponto de vista de clareza regulatória, como também de não se preocupar com a custódia, que é o caso dos ETFs. No Brasil, os ETFs são regulados pela CVM e lá nos Estados Unidos pela SEC,
Então quem emite um ETF de Bitcoin é regulado, tem uma custódia segura, tem uma clareza regulatória maior, é mais simples de lidar com essa parte tributária. Agora, para quem é mais avançado, quem quer estudar mais, dá para fazer igual o Mark Cuban e usar carteiras próprias, custódias próprias e até interagir com o ecossistema de DeFi, as finanças descentralizadas. Até a próxima!